preguiça pela obediência a Deus. Canção de peregrinos. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua bondade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz, e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte de Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver seus netos, e que a paz esteja com o povo de Israel. Amém? Amém. Irmãos, esse versículo ele é muito rico. Aqui em Salmos, nós temos os Salmos dos degraus, que o templo lá de Jerusalém tinha 15 degrau desses. Então, cada degrau era lido a palavra do Senhor ou cantado. Não se sabe se era cantado pelos levitas ou se era lido. Mas esses 15 degraus começam do Salmo 120 até 134. Depois os irmãos dêem uma olhadinha. Amém. Quem trouxe caneta pode anotar alguns versículos que eu irei falar. Então aqui fala, irmãos, que para nós termos as bênçãos, a prosperidade, a profecia que Deus nos dá todo dia, nós temos que temer ao Senhor. E o que eu faço para temer ao Senhor? A obediência. Então todas as vezes que eu sou obediente à palavra de Deus, todas as vezes que eu sou obediente à casa do Senhor, que eu venho trazer o meu louvor ao Senhor, Ele derrama sobre mim as suas bênçãos. E na Bíblia nós temos muitas promessas para se cumprir em nós. Mas aqui fala, quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Então a gente às vezes está caminhando na casa do Senhor e vê uma pedra, aí eu tropeço e desisto. Aí a gente fala que teme, né? Fica com medo. E a Bíblia fala o seguinte, ó: Deus não nos deu espírito de timidez ou medo, mas de poder, amor e moderação, que é o equilíbrio. Então nós temos que ter equilíbrio na casa do Senhor, nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Amém. Para que a gente possa ser abençoado com as promessas que Deus deu para nós. Então aqui em 2 Timóteo, viu? 1,7: Deus não nos deu espírito de timidez. Ah, mas eu não quero trabalhar na obra, eu só quero ficar sentadinha lá atrás, eu não quero evangelizar porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas Deus não nos deu espírito de covardia, tá bom? Então Deus quer abençoar toda a sua igreja, amém? Amém. E se você é a igreja do Senhor, você vai ser essa bênção, você vai ter a sua bênção, você vai ser abençoado. É uma promessa de Deus para nós. Amém. Quando Deus nos amou, Ele deu o seu único filho. Quem morreu por nós? Jesus Cristo. E para quê? Para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a bênção que o Senhor prometeu para nós, que nós devemos temer ao Senhor. Então siga Jesus, e as bênçãos te seguirão. Em Deuteronômio 28, os irmãos podem anotar aí, viu? Deuteronômio 28 tem as bênçãos lá também. Em 2 Timóteo 4,18: E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Lá em Isaías 54:17, a Bíblia fala que nenhuma arma forjada, nada que alguém lançou contra nós, nada que o inimigo tenha preparado para nós, estivermos firmes no Senhor, vamos falar: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Amém? Mas o Senhor vai me guardar para o seu reino celestial. Então, irmãos, esse avivamento que nós estamos vivendo hoje em dia, para que a gente possa estar preparado para a volta do Senhor, e que nós possamos estar preparando os outros também para esta volta, porque Jesus está próximo do fim, está próximo do reino dos céus. Deus, Ele quer reinar na nossa vida, que a gente possa ter na terra o reino de Deus. A gente diz amém, para que se confirme no céu a sua glória. Porque a palavra de Deus é viva,
e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até mesmo na divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Quem, irmãos, que pode fazer isso? Alguém pode separar a medula, se é o próprio líquido? Só Deus pode fazer isso. Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus da bênção, Deus é o Deus da prosperidade. Então, só a palavra de Deus pode trazer a cura. Salmo 133. Porque quando você está doente, a gente sabe que a gente agradece aos médicos, aos doutores que estão aqui para ajudar a nós, né? Mas quando a gente está doente, a gente não corre, faz uma oração. Quando o filho está doente, a gente faz uma oração e pede a Deus o quê? A proteção, pede a Deus a cura, a libertação. E a Bíblia só, a palavra de Deus pode fazer o impossível. Quando você lê a palavra, você é vivificado. Aleluia. Mesmo que a gente esteja enfraquecido, porque nem todo dia a gente acorda alegre, né? Nem todo dia a gente acorda pulando, nem todo dia a gente está satisfeito com alguma coisa. Mas quando a primeira coisa que a gente faz é ler a palavra do Senhor, naquele momento o nosso dia já começa incrível, porque Deus se torna presente no nosso meio, Ele se torna presente na hora que a gente busca. Então clamei ao Senhor na angústia e Ele me ouviu. Então nós temos na palavra do Senhor promessas para todas as áreas da nossa vida, para a gente manter-se na presença do Senhor com o Espírito Santo de Deus ativo, para que o Senhor possa atuar na nossa vida, para que eu possa trabalhar dignamente na obra do Senhor, sem espírito de medo e covardia. Se você deixou de ir para uma igreja, de ir para outra igreja, você está se congregando em casa sozinho, você não tem força. A força vai enfraquecendo. Aí a gente acorda de manhã, lê a Bíblia hoje, amanhã já não lê mais, não é isso? Aí depois não lê de novo, não medita, porque só ler não tem muita garantia. Mas quando você lê e medita dia e noite, o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. E quantos querem isso? Diga amém. Amém. Quantos querem a bênção do Senhor? Amém. Então alguns comem e reclamam, uns têm pão e reclamam, outros trabalham e reclamam, sendo que as bênçãos do Senhor é para aquelas pessoas que glorificam o seu nome. Aqui a Bíblia fala. E para que viva, para que vê os seus netos, para você ver seus netos. A gente vai ter o quê? Vida longa, na presença do Senhor. Irmãos, aqui fala assim: a mulher vai ser uma videira, né? Ela vai dar o quê? Muitos frutos. Nossos filhos são nossas bênçãos. Quando Deus nos dá essa graça de ter um filho, é a nossa bênção. E a nossa vivificada, nós somos vivificados no Senhor. Quando a gente vê o nosso filho crescer, quando a gente já tem os netos e abençoa ali, que cuida, né? Quem tem seus netos já está vendo crescimento, a vida avançando, e você tem longa vida no Senhor. Amém? E os nossos filhos são como videira frutífera, representa a alegria e dá a nossa videira, né? Dá muitos frutos. E os filhos são o óleo da oliveira. Eu vou contar para vocês como é que é feito o óleo azeite de oliva. Então aqui, os filhos ungidos serão usados para propósito santo. Os filhos alegrarão o templo do Senhor. Vocês veem que as crianças ficam alegrando, né? Ninguém consegue dormir na hora do culto. Então os filhos alegram. Eles são a alegria nossa, a alegria do Senhor. E a gente tem que cuidar dessas crianças. Por quê? A oliveira, ela dá os frutos, né? E o extra virgem, o óleo extra virgem. Quem conhece? Todo mundo, né? O extra virgem, ele é feito, sabe como? Ele é prensado, é passado por umas pedras. Ele tem 3 estágios. O primeiro estágio, ele é puro. Quando ele é puro, ele foi usado no templo para iluminação, para ungir os profetas e para ungir o povo que trabalhava na obra do Senhor. Ele era para ungir e para iluminar. Ele era símbolo de limpeza e de pureza. E o mesmo estágio Jesus passou. Jesus passou pelo Getsemane para que se cumprisse a palavra. Veja que Jesus fala sempre da oliveira, não fala? Dos frutos da oliveira, do azeite de oliva. E quando Jesus foi o quê? Foi prensado, foi humilhado e não abriu a sua boca. Ele foi castigado em nosso lugar. Lá no jardim do Getsemane, Jesus trouxe a luz. Para que era o azeite de oliveira? O azeite da oliva? Para iluminar.
Então Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então aquele óleo que Jesus desce sobre a nossa cabeça, sobre a barba de Arão, é o Espírito Santo, é a iluminação. Você consegue ver pelos olhos da fé aquilo que ninguém vê. Então quando você vê pela fé, lembre-se que é o óleo que ilumina a casa do Senhor, que foi usado para iluminar, que é o próprio Jesus Cristo. Isso é uma promessa para nós. Isso foi o que Deus desejou para nós, que a gente fosse a luz do mundo. Então a gente tem que lembrar: tem de Deus em mim, eu represento o Senhor, eu não posso me esquecer disso. Onde eu estiver, eu tenho que lembrar que eu represento o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu tenho em mim essa luz que brilha. E quando ele foi ferido, ele foi açoitado. Para quê? Para que as nossas feridas fossem curadas. Amém? Ele foi maltratado, ele foi chicoteado, que é o segundo estágio do azeite. É prensado mais uma vez, esticadinho. Sabe para quê? Para curar feridas. Vocês sabiam disso? O azeite de oliva cura feridas. Ele é liberado várias essências que para tirar as nossas feridas, para tratar. Então diga assim: glória a Deus, porque Jesus nos cura. E a gente tem essa promessa, amém? Quem está doente é curado quando você crê no Senhor. Anota Isaías 53, versículo 7. Ele foi ferido, humilhado, açoitado, todavia não abriu a sua boca. Então, no terceiro estágio, o óleo é prensado mais um pouquinho, porque não é para ficar nenhuma gota de água no óleo. E o que foi que aconteceu com Jesus? Ele foi transpassado na cruz e derramou a sua última gota de sangue, e a última gota foi a carne. Então, a Bíblia toda ela se conecta um versículo com o outro. O Antigo Testamento é a palavra, e o Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento, e é o cumprimento da palavra do Senhor. Então ele foi oprimido para quê? Para o perdão, porque o azeite é usado para limpeza, para limpar as coisas, e Jesus foi o nosso perdão. Ele lavou as nossas vestes no Cordeiro, no sangue do Cordeiro, e todavia não abriu a sua boca. Ele foi humilhado, e por isso profetize sobre os seus filhos, profetize sobre a sua casa e declare as bênçãos do Senhor, que nem o mal vai chegar à sua casa, nem o mal vai chegar à sua tenda, porque o Senhor tem bênçãos proféticas e se cumpre, irmãos. A profecia do Senhor é cumprida a cada dia, e Jesus está às portas. Eis que estou à porta e bato. Amém? Então, irmãos, a oliveira também dura muito tempo. Olha aqui o versículo do Salmo 128: para que você viva para ver os seus netos. Então é uma promessa em cima da outra. A oliveira tem duração, até não se sabe por quanto tempo ela dura, mas tem muita duração, e serve para cura, para limpeza e para iluminação. Então tudo na nossa vida tem na palavra do Senhor. Você está precisando de um consolo? Tem na palavra do Senhor. Você está com tristeza? Tem na palavra do Senhor. Aqui é a boca de Deus falando para nós. Agora o interessante é você abrir, ler e meditar. Não entendeu? Lê de novo. O Espírito Santo me ensina. Porque essa palavra eu posso ter uma interpretação, mas você tem outra. Deus fala comigo uma coisa, Deus fala contigo outra. Ele fala de acordo com a tua necessidade. Aleluia. Então a Bíblia sempre interpreta a Bíblia. Se você tem dúvida, pesquise, procure escritores fiéis à palavra do Senhor e faça essa devoção, faça essa devocional, para que você tenha proveito. Não adianta você só sentar, ouvir e vou embora, passar uma semana de novo, vou ouvir a palavra do Senhor. Isso aqui é muito bom, irmãos. É você conversar com Deus, você ler direitinho, procura uma letra grande. Não faça que nem eu, copie, bota a letra grande. E aí você consegue fazer isso, ler a palavra do Senhor, amém? E por que eu posso profetizar? Por que eu devo profetizar? Porque a palavra de Deus é profecia. A nossa boca tem poder. Quando Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós, além de ter corpo, alma e espírito, nós temos o dom da palavra. Amém? Quando você fala do amor de Jesus, você está usando o dom da palavra. Quando você fala do amor de Deus, da cura, da transformação, você está usando um pouquinho de Deus em você.
Esse é o poder da palavra. Agora a gente tem que ter cuidado com a palavra, porque ela é poderosa. Em Romanos 4:13, 2 Coríntios 4:13, vou ler. Coríntios 4:13, o poder da palavra. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Então, creia que o projeto seu vai sair, creia que seu sonho vai ser realizado, creia que a sua cura você vai receber, e creia que aquilo que você pediu, colocou na mão do Senhor, Ele vai te entregar. Glória a Deus. Então, pelo mesmo espírito de fé, e as obras sem fé é pecado. Não adianta eu fazer uma caridade e não ter fé no que eu estou fazendo. Não adianta eu estender a mão e não ter fé no que eu estou fazendo. A obra sem fé, quem faz as obras e acha que está fazendo certo, mas não tem fé, não acredita no Senhor, e outra coisa, né? Fé corretamente. Não é fé nas coisas, é fé em Deus, fé no Espírito Santo. Em Romanos 10:10 fala que a nossa confissão de fé, pela boca também, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus. Amém? Com o meu coração eu creio que sou justificado, com o meu coração eu creio que Jesus já se fez justiça por mim, porque se dependesse da minha vida, da minha carne, eu seria o quê? Penalizada. Eu seria crucificado no lugar de Jesus, eu pagaria os meus pecados, mas Jesus pagou por mim. Glória a Deus. E Ele se fez justiça por mim. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? E com a boca se faz confissão para a salvação. Se eu não confesso, eu creio no Senhor, eu falo o que o Senhor me manda, eu acredito nas suas promessas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que usar a palavra que Deus deu. Eu criei, por isso falei. Por isso que a gente tem que usar a nossa boca para abençoar, porque ela se cumpre. Porque toda palavra é plantada no coração, e nós temos o espírito de fé, e a gente fala e acontece. E hoje o pastor profetizou sobre a igreja, que os seus projetos vão se cumprir. Glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Amém? E Efésios 1:6 diz: para o louvor da sua glória e graça, ou a sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. Então, irmãos, mais uma promessa, não é para a nossa glória. Se você achar que vai receber a bênção porque você mereceu, o castigo que a gente merece, porque nós somos pecadores, é a morte. Como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, quando eu recebo alguma coisa, não é pelo meu merecimento, mas é para o louvor e a glória do Senhor. Amém? Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquele que deu gratuitamente no amado, Deus só me deu a bênção porque Ele vê Jesus Cristo aonde? Em mim. Deus te deu essa bênção porque Ele vê você no amado do Pai. Amém? Então, irmãos, quando a salvação é pela graça, a gente diz assim: ah, mas eu recebi de graça. Eu não paguei nada, mas o preço pela nossa salvação foi um preço muito alto. Foi um preço que Jesus pagou naquela cruz de sofrimento. Primeiro Ele caminhou, Ele chamou, Ele evangelizou, Ele chamou 12. Ele chamou muitas pessoas, mas escolheu 12. E entre eles, um era o diabo. Amém? Então, irmãos, vamos ser os discípulos e não vamos ser os Judas. Amém? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Quem acredita que é salvo? Glória a Deus. É essa a nossa garantia, irmãos. É a nossa fé em Deus. É a nossa fé que Jesus nos amou primeiro. Quando Ele nos ama primeiro, nós temos a garantia dessa fé, por meio da fé. E isto não vem de nós ou de vós. Esse vós aqui é para saber que nós não estamos sozinhos, viu, irmãos? Nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre com Deus e com o Espírito Santo. Mas é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim: nossa, fulano é tão bonzinho, por que ele está passando por isso tudo? Nossa, fulano é maravilhoso.
eu nunca vou tomar o lugar de Cristo. Nunca ninguém vai subir naquela cruz e morrer por nós. Ninguém vai ser capaz de suportar o que Ele suportou, porque Ele é Deus, amém? E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós estamos aqui para receber da sua graça, da sua glória, para que a gente não possa perecer em pecado, mas que a gente possa aceitar a salvação, porque para Deus nada é impossível. Se você tem alguma coisa na mão do Senhor e está aguardando, saiba que para tudo tem um tempo determinado. Glória a Deus. Tudo tem um tempo determinado. Senhor, mas quando é o meu tempo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado no céu, serei exaltado na terra. Amém? É para isso, para se manifestar a glória do Senhor, para que por meio das coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Se Deus prometeu que vai buscar a sua igreja, Ele vai voltar. Ah, mas está com 2 mil anos essa promessa, porque Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Quem pode comparar a misericórdia de Deus? Ninguém. Ninguém pode imaginar o tamanho da misericórdia dele para conosco. Tem muita gente que é salvo no último suspiro, mas não vá se confiar nisso. Não se confie, pois quando eu estiver morrendo, eu me arrependo. Só que nós precisamos da glória dele. Nós precisamos usar o tempo do Espírito Santo. Para que eu vou carregar este corpo se não for para a obra de Deus? Se não for para a glória de Deus? O apóstolo Paulo também fala, né? Não me serviria se não fosse para a glória do Senhor. Então, para que por meio das coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, irmãos, quando alguém fala tome posse, está escrito aqui na Bíblia, viu? Em Hebreus 6,18. Hebreus 6,18 fala para nos refugiarmos nele, amém? Para tomar posse da esperança que nos é proposta. Glória a Deus. Então, toda vez que alguém lançar uma bênção sobre a sua vida, diga amém, recebo. Por quê? Confirmo na terra e Deus confirma no céu. Mas às vezes Deus está só esperando que você entre lá no seu quarto. Deus está esperando que você entre lá no seu quarto, tranca a porta, humildemente, dobra os teus joelhos e fala com teu pai. Fala com teu pai que está no céu e ele vai te recompensar secretamente também, mas os olhos vão ver a glória de Deus em você. Glória a Deus. E a nossa resposta será dada por Deus. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti e ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, e não temas nem te espante. Glória a Deus. Por mais que sua luta seja grande ou difícil, todos nós temos luta para contarmos a vitória. Às vezes também a gente passa por muita luta para ver se uma hora a gente conta a vitória. Tem muita gente que passa por a luta e não conta, passa por outra e não conta. Sabe por quê? Está achando que foi a força do seu braço, mas com a força do nosso braço a gente não pode fazer nada. Vocês sabem disso? Nós não temos força, nós não temos coragem, nós não temos essa habilidade, nós somos limitados. Mas para Deus nada é impossível. Recebeu uma bênção pequenininha, seja fiel no pouco. Glória a Deus. Deus vai te colocar no muito. Conte os milagres do Senhor, evangelize pela bênção do Senhor, pelo aquilo que Deus te deu. E assim Deus vai te devolver mais ainda. Por que Davi era abençoado? Davi foi ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, porque ele fazia, louvava, agradecia, sofria, lutava, vencia, agradecia. E assim, irmãos, nós temos o exemplo na palavra do Senhor. Mas eu não abro minha boca, eu não confesso, eu não conto, eu não evangelizo, eu não prego. Quantas vidas eu já trouxe para a igreja? Eu estou em débito. Quantas vezes eu já falei do Senhor? Estou em débito. Quantas vezes eu já evangelizei? Estou em débito. Mas Jesus te dá a oportunidade.
Porque é muito bom, irmãos, trazer a palavra do Senhor. Você sabia? A gente pode ter medo, mas Deus não nos deu espírito de medo e nem de covardia. Não tenha medo. Lembre-se que o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo é quem toca em você para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então, quando você passar por uma luta que teve a vitória, lembre-se de dar glória a Deus. Porque teve um rei aí, o rei Herodes, que ele foi comido por bicho, porque ele esqueceu de dar glória a Deus. Tudo ele conseguia, pedia a Deus, conseguia, esquecia de agradecer a Deus. Tem muita gente que ganha as bênçãos, ganha as coisas. Eu consegui, rapaz, foi luta, viu? Duro, demorei a conquistar. Como é? Deus, espera aí, vai um pouquinho. Aí você vai de novo, rapaz, eu pedi aqui, eu orei. Nem fala que orou, nem fala que pediu a cura, nem conta o testemunho. Lembre-se que Deus dá a prova, mas Ele dá a vitória. Amém? E a vitória é nossa em nome de Jesus. E que os irmãos possam crer na promessa do Senhor e que nada nos falte. E para cada problema e cada motivo da sua vida, tem a palavra do Senhor. E eu agradeço a oportunidade